Bom sábado. Bom sábado. Eu quero que vocês olhem para lá. A tia Júlia vai colocar uma foto ali. Eu quero que vocês me digam o que vocês estarão vendo. Se vocês conhecem o que vai aparecer ali. Olha lá. O que é aquilo colorido lá? Arco-íris. Vocês sabem o que é o arco-íris? O arco-íris é um sinal de Deus para a gente. Sabe quando apareceu a primeira vez o arco-íris? Depois do dilúvio, depois da Arca de Noé. Até a época de Noé, nunca tinha aparecido um arco-íris. Sabe por quê? Porque nunca tinha chovido na terra. Aí depois veio a chuva, teve o dilúvio, as águas subiram, a arca ficou lá, ó, flutuando. E quando as águas baixaram, apareceu um lindo arco-íris. Noé e a família dele nunca tinha visto um arco-íris. Que coisa linda. Quem aqui que olha para o arco-íris depois de um dia de chuva? Ninguém olha, ninguém vê e acha especial. Você já olhou? Pois é. O arco-íris é a promessa de Deus para o povo de que Ele sempre vai estar com a gente. E sempre vai cuidar da gente. Alguém aqui já fez alguma promessa para alguém? Mamãe, eu prometo que eu vou escovar o dente. Tem gente que não precisa, né? Porque o dente já caiu aí, mas tem que escovar o dente também. A promessa de Deus é uma promessa firme, que nunca ninguém vai apagar e que vai ser cumprida com toda certeza. Nós, às vezes, fazemos promessas que não cumprimos, mas Deus cumpre a promessa. E toda vez que passar a chuva e a gente olhar para o céu e ver o arco-íris, a gente tem que lembrar assim: Deus está cuidando da gente. Vamos olhar mais vezes para o arco-íris. Vamos olhar e vamos lembrar de quem? Lembrar de quem quando a gente olha o arco-íris? De Deus, né, Isaac? E lembrar que Deus sempre cuidará de nós. Vamos ficar de pé para orarmos? Oremos. Querido Deus, obrigado pelo seu arco, o arco da aliança. Lá na Bíblia diz que ele é o arco do seu amor por nós. Diz que o seu amor é tão grande que sempre vai estar presente. E o arco-íris é o sinal disso. E que a gente possa olhar para ele toda vez que ele aparecer e lembrar do seu grande amor. E lembrar também do seu cuidado e estarmos sempre à disposição de fazer a tua vontade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vai lá. Bom sábado, igreja? Bom sábado. Muito bom, muito bom. Vocês sabem que dia é hoje? Sábado missionário. Amém? Você sabe por que a igreja de Deus foi implantada no planeta Terra? Quem sabe responder isso? Para pregar o evangelho. A serva do Senhor fala que a igreja de Deus, ela tem essa missão de pregar o evangelho. Então, não se acostume muito a ficar aqui dentro. Venha aqui, aprenda, se fortaleça, adore
E como o Fred uma vez falou, eclésia, não é isso? De dentro para fora. Amém? A mim foi dada a missão de apresentar a plataforma. Na ponta de lá, Capitão Alessandro. Ele tem esse nome porque é ele que vai me substituir, tá, gente? Pelo menos é a minha vontade e é as coisas que eu vou passando para ele, porque a gente tem que agir assim, formando líderes. E eu vejo no Alessandro uma pessoa que pode me substituir, que eu já estou meio castigado aí com o tempo, né? E um dia eu vou ter que parar, né? Não é verdade? Eu não vou conseguir subir morro, andar para lá e para cá, e o Alessandro é mais jovem, está aprendendo. Essa é a minha vontade. Entende? A igreja tem uma comissão, e a comissão da igreja ela é instruída por Deus, mas eu estou fazendo a minha parte, instruindo o capitão Alessandro. A gente pensa capitão, né? Capitão ganha bem pra caramba, trabalha pra caramba, mal sabe ele, né? No canto de lá, minha mãezinha, Liliana, vocês não sabem, foi ela que me deu o estudo bíblico, ela e a Yara, e hoje esse milagre está aqui, porque eu acho que eu sou um milagre. Vocês não acham, gente? Eu me conheço mais do que vocês me conhecem, então eu acho que eu sou um milagre. E se eu estou aqui hoje, ela sofreu muito, ajoelhou muito, orou muito, me instruiu muito, graças a Deus eu já estou aqui, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Aqui, desse lado aqui está a foca, né? Os tios da Igreja de Jardim Novo. Tem que dar um estudo bíblico lá na ponta do morro, lá em cima, lá naquela árvore lá. Quem é que vai? Os foca. Quem é o foca? Odete. Tem que fazer um curativo lá do outro lado do morro. Quem é que vai? Odete. É os foca. Anilson, a igreja da Coab precisa de um pregador. Vai lá pregar. É você que tem que ir. Entendeu? Então, ela já assumiu, ela já administrou bem isso, que ela cumpre as missões mais difíceis, não reclama, bate o pezinho, melancia, mas vai. Em nome de Jesus. Amém? Eu que vos falo, sou Nilson, ancião dessa igreja também, junto com meus amigos. Comando aí o BOP aí, com o meu pessoal aí. E por falar nisso, hoje a gente retorna, acabou a moleza, as almas estão gritando aí fora, querendo estudo bíblico, e a nossa missão é pregar o evangelho para que Jesus faça o quê? Volte logo. Amém? Ao centro, Capitão Fred. Capitão Fred, ele é da igreja de Engenho da Rainha, é diretor do trabalho missionário, é ancião daquela igreja, incendeia a igreja e tem a missão de fazer com que a igreja saia, que é uma coisa difícil de fazer, irmãos. Fazer a igreja sair, entender o que tem que ser feito. E lá, Capitão Fred que toma conta disso. Amém? Vamos ficar agora para a segunda hora. Feliz sábado. Estou vendo muitos rostinhos aqui diferentes. Quem é visitante aqui? Levante a mão, por favor. Os irmãos aqui do lado da igreja, por favor, cumprimente-os. Sejam bem-vindos. Jardim Novo os recebe de braços abertos. Chegou o momento que é mais esperado, um dos mais esperados que a gente tem aqui na nossa igreja, que é o momento do quê? Do louvor. Nossa igreja aqui é conhecida por uma igreja que gosta muito de adorar ao nosso Deus. E diante disso, eu peço que todos os irmãos fiquem de pé para começarmos a adorar o nosso Deus através do nosso louvor. E a canção que a gente vai entoar agora para Deus fala da gratidão e da felicidade que temos de estarmos na casa de Deus. Diante da semana de tribulação que a gente teve, diante de tudo aquilo que só a gente sabe o que ocorreu durante os nossos dias, Deus nos presenteou, nos trazendo no santo dia dele, aqui na casa dele, para entoar e adorar por tudo que ele tem feito por nós. Então esse hino fala, fico feliz, vamos louvar ao Senhor. Adoremos. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar.
mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu acho que existe 2 momentos em que Deus está lá no céu e se alegra muito e fica muito orgulhoso com a gente, que é um primeiro deles é o momento que a gente ora, que a gente agradece, que a gente coloca todas as nossas petições a Deus, que a gente coloca toda a nossa fé em Deus. E a outra é quando a gente adora a Deus. A gente usa muita adoração para colocar as nossas alegrias, as nossas tristezas, tudo aquilo que aflige o nosso coração. E esse hino agora fala que só existe um único Deus, que pode passar eternidades e eternidades, e é somente a Ele que devemos adorar. Então, é que a gente possa agora abrir o nosso coração, entoar o mais lindo louvor, somente aquele que pode receber, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade, exaltado seja
Glória ao Senhor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Às vezes a gente passa por certas circunstâncias na nossa vida, né, que a gente não entende, que a gente não vai entender aqui nessa terra, mas que é preciso nós, mesmos cristãos, mesmo sendo tão fiéis a Deus, mesmo vindo à igreja, mesmo levando a mensagem do nosso Deus, mas a gente ainda assim precisa passar por alguns momentos difíceis na nossa vida, porque são nesses momentos que a nossa fé é provada, que a gente cresce como cristão, como filho de Deus, que a gente vê onde está a nossa fé. E é diante disso que a gente vai entoar um louvor que fala exatamente sobre isso, que cada vez que a nossa fé é provada, ela nos leva cada vez mais perto de Deus. Infelizmente, muitas coisas acontecem, a gente realmente não vai ter respostas, mas que a gente possa caminhar com Deus, sabendo que Deus sabe de todas as coisas, e no momento certo, quando Ele voltar lá no céu, Ele nos levar dessa terra tão ruim que a gente vive, Ele vai um dia nos explicar o porquê de tudo isso. Mas diante disso agora, vamos cantar para Deus, dizendo que independente de tudo, a nossa fé só cresce nele. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia como vemos sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e fluir. A cada dia vou viver com fé em fé. A cada dia vou viver com fé em fé. A cada dia vou viver com fé em fé. Irmãos, eu vou estar aqui orando por 2 grupos. Pessoal que está fazendo aniversário aqui hoje. Quem fez aniversário aqui hoje? Eu sei que uma pessoa fez, o Guilherme. Cadê o Guilherme? Chama o Guilherme aí para mim. Vamos orar por ele. E o Nilson fez aniversário essa semana, né, Nilson? Dia 1º, né? Mais alguém fez aniversário essa semana? Vem para cá. Eu quero orar por você. Hoje está fazendo 30 anos, né? Já tem 30 anos. Isso aí, irmão. 29. Nilson, mais alguém está fazendo aniversário hoje? Não? Oi? Essa semana? Não, só esses. Vocês são privilegiados, hein? Já começa o ano, já. Olha só, tem outro grupo de pessoas que eu quero fazer oração essa manhã. A Janete, irmã do Antônio. A Janete. O Rafael fez aniversário dia 10. Antes não vale. Eu quero orar pela Janete. Ela é irmã do Antônio, Janete Matias. Ela está internada já há 2 meses. Ela está com diabetes, descobriu agora. Então ela está muito nervosa. Eu queria que vocês lembrassem da Janete e orassem por ela. É a irmã do Antônio. E a Ana Dantas, né? Ela passou mal, pediu também que a igreja estivesse em oração. A Ana Dantas. Eu queria também orar pelos enfermos da igreja. Vocês conhecem o nosso ex-irmão Eduardo, a Ana Dias, a gente está sempre, a Giselda, a gente está orando muito por vocês, a irmã Diva. Irmãos, a irmã Diva também está fazendo aniversário hoje, né? Ela não pode estar aqui. Ela mora ali em cima, ela está se recuperando ainda, né? A gente está ainda, né, Tiago? Estamos orando para trazer ela aqui, que é outra coisa que tem tomado o nosso tempo aí. Pessoal, um milagre na Bíblia me deixou assim, me chamou a atenção. Jesus, ele cuspiu no chão, fez um lodo ali, um barro, uma lama ali, e chegou nos olhos de um cego, e passou nos olhos daquele cego. E aquele cego, aquele milagre não deixou ele curado na hora. Isso me deixou meio abismado. Eu fiquei acompanhando. Ele falou assim: vai lá e lava os seus olhos no tanque de Siloé. Eu não sei como é que aquele cego foi lá para o tanque de Siloé. Não sei se ele foi arrastado, se ele foi tateando pela parede. Eu não sei se era longe, se ele chamou um ancião, se ele chamou um irmão. Eu não sei. Ele foi lá no tanque de Siloé. A ordem de Deus foi: lava os seus olhos e você vai voltar a enxergar. A Bíblia diz que ele lavou os olhos e voltou a enxergar. Mas ele só enxergou depois que fez o quê? Lavou os olhos. O milagre de Deus depende de fé. Tem muita oração que a gente pode fazer aqui, mas depende de fé. A sua fé, ela vai mais longe. Jesus deixou uma missão para a gente: orar. E a gente vai fazer isso aqui. Eu quero orar pelo ministério desses 2 homens.
que se colocaram na mão de Deus, fizeram aniversário agora. Mas também quero orar pelos enfermos e falar para vocês que a fé de vocês faz a diferença. E para nós outros, depende de você para mudar. Depende da sua fé. Enquanto eu estiver orando, você sabe o motivo que tem que orar. Você sabe que tem que lavar os olhos para que um milagre na sua vida aconteça esse ano. Enquanto eu oro aqui, você espiritualmente vá até o tanque de Siloé e lave os seus olhos, para que Deus possa trazer um milagre na sua vida nesse ano. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, eu sei que o Senhor queria mostrar para a gente o quanto o Senhor nos ama, de uma forma visível. Os anjos que nos cercam, os exércitos, meu Pai, que são disponibilizados para nos ajudar. Eu sei que o Senhor nos ama, nós sabemos, Senhor Deus, mas sabemos também que a vida aqui tem sido muito dura, temos sofrido um bocado aqui, mas sabemos que o Senhor é poderoso sobre nós, é nosso soberano Rei. Queremos entregar os nossos planos, nossos sonhos, nossos objetivos nas suas mãos. Senhor meu Deus, se for preciso um milagre na vida da Janete, na vida da irmã Ana Danta, na vida da irmã Ana Dias, que esse milagre seja feito pelo Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe sobre a vida do Eduardo, da Giselda. O Senhor sabe o motivo, meu Pai, que a sua filha não pôde estar aqui no dia do aniversário dela. Senhor, meu Deus, também quero agradecer por esses homens valorosos que o Senhor colocou no nosso meio, que é o Guilherme, que é o Nilson, homens que foram tomando importância na nossa vida, que colocaram a vida deles nas suas mãos, Senhor Deus. Eu queria pedir que o Senhor abençoasse eles poderosamente. Eles têm projetos grandiosos aqui na casa do Senhor, meu Pai. Eles aceitaram o chamado do Senhor, Senhor Deus. Eles não se inclinaram, eles estão aqui corajosamente, sabendo que tem um inimigo aí, que tem cercado, que tem assustado, mas isso não fez com que esses homens temessem, Senhor Deus. O Senhor tem revestido o peito deles de coragem, de determinação. Nós podemos ver, mas queremos pedir ao Senhor que esse ano da vida deles seja mais próspero do que todos os outros, que eles possam ver milagres, Senhor, muito maiores do que eles viram até hoje, e se possível for, através das mãos deles, que o Senhor faça grandes curas e milagres aqui nessa terra, Senhor Deus. E estamos todos nós aqui, meu Pai, esperando do Senhor também uma melhora na nossa vida espiritual. Pedimos ao Senhor que o Senhor derrame o seu Espírito em nós, para a gente levarmos o seu Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Essas bênçãos lhe rogamos hoje, no nome do Senhor. Amém, Senhor.
Em Eclesiastes 5:19 diz assim: E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e bens e poder para desfrutá-los, receber o seu quinhão e se regozijar no seu trabalho, isto é dom de Deus. Deus nos dá força, nos dá bênçãos e nos dá as possibilidades. E Ele não nos desampara, nem nos desamparará nunca. Por mais que estejamos em tribulações, Deus sempre vai estar provendo o nosso sustento. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa firmar essa certeza nos nossos corações. Nesse momento, os diáconos irão passar as salvas, ao Centro Antônio irá passar a salva referente à manutenção do templo do Senhor. Que todos sintam-se à vontade ao devolver os seus dízimos e fazer suas ofertas conforme o seu coração. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão. Por tudo que és, ó Senhor, iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, Na tua obra queremos depor. Mas dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão. Por tudo que és, ó Senhor, iremos honrar nosso pacto de salvação. ofertas, recursos e talentos, Na tua obra queremos depor. Mas dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Oremos. Amantíssimo Deus, obrigado, Pai, por tudo que tem feito por nós, Pai. Nós só apenas estamos devolvendo tudo aquilo que tem doado por nós, Pai. Que possamos devolver com alegria e gratidão por tudo que tem feito por nós. Pelo dízimo, pelas ofertas, e que proclamem o mais rápido possível a Tua palavra, Pai. Para aquelas pessoas que não conhecem desse Teu grande amor, possam vir te conhecer. Obrigado por tudo desde já, em nome de Jesus. Amém, Pai. Quero desejar a todos os irmãos um feliz sábado, que o Espírito Santo possa estar no coração de cada um de vocês, trabalhando, convertendo, convencendo, edificando a vida de vocês. Nós vamos ouvir um louvor agora, mas antes do louvor, foi dado aqui a nós uma chave. Alguém perdeu uma chave? Se alguém perdeu, se sentir falta, tá? Vai estar aqui com a Odete. Aí depois vocês pegam com ela. Nós vamos ouvir um louvor agora para agradecimento do nome do nosso Senhor, pela nossa irmã Rose Alves.
Esquecer o que passou, encontrar o rumo certo e reverter. Arrancar do que eu sou a vontade que me leva longe. Eu precisei ir longe pra entender que nada faz sentido sem você. Quando a luz do mundo se apagar e a porta do meu quarto abrir, encontrarei o escuro do meu eu. E não mais houver aplausos que lá no fundo eu nunca quis pra mim, encontrarei o silêncio do meu eu. Nas estradas que me deu, nas cidades que passei, eu percebi quanta coisa em mim mudou. No meu peito já não arde aquele amor. Eu precisei ir longe pra entender que nada faz sentido sem você. Quando a luz do mundo se apagar e a porta do meu quarto abrir, encontrarei o escuro do meu eu. E não mais houver aplausos que lá no fundo eu nunca quis pra mim, encontrarei o silêncio do meu eu. Caso haja abrigo para um discípulo que rasga o coração sincero, sei que sou teu filho, mas tenho desejo de ser chamado servo. Quando a luz do mundo se apagar e a porta do meu quarto abrir, encontrarei o escuro do meu eu, o escuro do meu eu. E não mais houver aplausos que lá no fundo eu nunca quis pra mim, encontrarei o silêncio do meu eu. Silêncio do meu eu, o escuro do meu eu, tão só. Glória a Deus, irmãos, amém. Cordial bom dia, igreja. Um feliz sábado. Convido a você que feche seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus, toda a glória seja dada a Ti, meu Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem
nos dado tudo o que nós precisamos. O Senhor tem nos dado o dinheiro, o trabalho, a roupa, o carro, a comida, meu Deus, os amigos, a família. São ricas bênçãos dadas por Ti, ó Deus, porque tudo a Ti pertence. E o Senhor preparou também hoje uma igreja especial, uma igreja bastante aconchegante, para nós ouvirmos a Tua palavra, Deus. A grande verdade é que eu não gostaria de pregar o que o Senhor mandou eu pregar hoje aqui, ó Deus. E pelo que nós conhecemos do ser humano, muita gente não vai gostar do que vai ouvir aqui nessa manhã, meu Pai. Mas é a Tua palavra, não vem para levar ninguém à perdição, mas ela vai vir hoje como uma espada sobre nossas vidas, para nos salvar, ó Deus, para nos converter. E eu me coloco nessa manhã aqui como o primeiro, ó Deus, na frente da Sua espada, da Sua palavra, para que minha vida seja convertida a Ti. Que o Senhor nos capacite a passar essa mensagem. Que eu, nesse momento, me esconda atrás de Jesus. Que meus pensamentos possam ser encerrados. A minha boca possa ser fechada, Deus. E que possamos ouvir a voz do próprio Deus falando com o Teu povo nessa manhã. Perdoa os nossos pecados. Essas bênçãos eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no poderoso livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. E como técnica de pregação, né, que nós temos muitos amigos aqui que pregam, tenho certeza, e você que tem o desejo de pregar, toda vez que você for pregar, primeiro você fala o livro, depois o capítulo. Não é isso? Para dar tempo da pessoa, né, achar o livro, o capítulo. Então, em segundo momento, você diz o versículo. Como a gente vai usar bastante hoje a Bíblia, nós iremos passear um pouco na Bíblia. Então, nós iremos passar sempre o livro e o capítulo, e vou dar um tempinho para então depois passar o verso bíblico, para dar tempo de todo mundo, né, ler a palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Poderoso livro de Hebreus, capítulo 4, e no versinho de número 12, na sua Bíblia aí diz como, meu irmão, por favor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de divisar a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E eu ainda leio para você na versão a Bíblia Viva, que é uma das últimas versões que eu adquiri, que eu gosto muito, porque ela tem uma teologia mais rápida e mais direta. E ela diz assim: tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva e mais cortante do que um punhal, mais afiado, e corta rápido e profundo em nossos pensamentos e desejos mais íntimos, em todos os seus detalhes. E agora vem a parte final, nessa versão que eu mais gosto. Diz assim: mostrando-nos como somos na realidade. Somente a palavra de Deus, querido, te mostra quem você é realmente. Somente a palavra de Deus me mostra quem eu sou debaixo desse terno bonito que vocês estão vendo aqui. Somente a palavra de Deus te mostra quem você é de fato longe dos olhos da sua esposa. Somente a palavra de Deus te mostra quem você é longe dos olhos do seu esposo. Somente a palavra de Deus te mostra quem você é longe dos olhos da sua igreja, do seu pastor, da sua liderança. Somente a palavra de Deus tem a capacidade de transformar um traficante que passava em frente a uma igreja adventista com uma R15 na mão. Hoje ele está no 3º ano de teologia dessa igreja. Já conduziu mais de 20, 30 pessoas ao batismo. Somente a palavra de Deus tem a capacidade de transformar uma mulher que era prostituta e hoje ela é chefe de diaconisas da nossa igreja, da igreja adventista. Somente a palavra de Deus faz aquilo que remédio nenhum na farmácia consegue fazer, psiquiatra nenhum consegue fazer, psicólogo nenhum, teoria nenhuma consegue fazer, a não ser a palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus ela vai descer sobre nossas vidas como uma espada, irmãos. Amém? Amém. Não para te ferir, a palavra de Deus não te fere, mas os efeitos da palavra de Deus na nossa vida
São efeitos agressivos, queridos, que o mundo eles não entendem nem aceitam. O mundo jamais iria aceitar. Talvez você até aí não aceitou. Como pode um traficante hoje, um pastor? Eu não quero esse pastor para mim. Mas a palavra de Deus, ela retrata para nós efeitos agressivos no que diz respeito à transformação da vida do ser humano. Por isso que Deus, então, Ele reservou essa igreja para abrirmos a sua palavra e estudarmos, porque a minha mente, a sua mente foge da palavra de Deus. Você pode analisar quantas vezes você essa semana abriu a palavra de Deus. Quantas vezes? Quantas vezes você já fez estudos bíblicos? Você sozinho? Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Tudo o que você precisa, queridos, para deixar o seu evangelho medíocre, para deixar esse cristianismo feio que eu tenho e você tem, é se aproximar da palavra de Deus. Por isso que o texto diz que tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva. Somente a palavra de Deus nos dá vida. Somente a palavra de Deus pode realmente nos transformar. Esse não é o tema da nossa mensagem nessa manhã, mas toda a mensagem que eu ando pregando nas igrejas, eu abro primeiro esse texto para a gente compreender o que pode fazer a palavra de Deus. Por isso, irmãos, se permita, por favor, a ouvir, a ler a palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, divide a Bíblia aí com o seu amigo do lado, com o seu irmão, mas é necessário que você tenha um contato direto com a palavra de Deus. Por favor, faça isso, divida a palavra com o seu irmão. Queridos irmãos, no passado, quando Cristo veio ao mundo, ele tinha um precursor que se chamava João Batista. João Batista tinha agora a função de, quando Cristo estava iniciando o seu ministério, de conectar o Cristo que logo iria morrer na cruz com a palavra de Deus, porque o povo já tinha esquecido a palavra de Deus. A palavra de Deus já não era mais usada. O povo vivia em prostituição espiritual. Tanto que em São João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque são elas que o quê? Que testificam de mim. O povo já não usava mais a palavra de Deus. Eu faço uma pergunta: hoje é muito diferente, irmãos? Não é muito diferente. Se nós andássemos com a palavra de Deus, a nossa realidade de evangelho seria outra. A grande verdade é essa. E João Batista agora tinha a função, veja bem, irmãos, na primeira vinda de Cristo, Deus, na sua sabedoria, levantou um homem, João Batista, para que agora pudesse conectar o povo a Cristo, o povo à palavra de Deus, porque o povo já não usava mais a palavra de Deus. Entenda bem a função, a sabedoria de Deus em levantar um homem exatamente nesse momento, para conectar então o povo ao Cordeiro, porque até então o Cordeiro só era visto aonde? Lá no santuário, para ser sacrificado. E agora eles tinham o quê? Tanto que João Batista fala o quê? Eis o Cordeiro que o quê? De Deus, que tira o pecado do mundo. A função de João Batista na primeira vinda de Cristo, antes dele iniciar o seu ministério, foi exatamente essa: conectar o Cordeiro, que em breve seria morto na cruz, e o povo. Essa era a função. Os anos se passaram: 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos, 1200 anos, 1500, 1600, 2000, 2016, início de 2017, primeiro sábado do ano de 2017, um ano que é desconhecido para nós. Estamos no limiar de ver agora o quê? A segunda volta de Cristo. Você já está começando a entender. João Batista era o precursor da primeira vinda de Cristo. Hoje nós estamos vivendo, já sentindo o cheiro do céu, ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. Dentro em breve, queridos, de acordo com as profecias que estão se cumprindo aqui, debaixo do nosso nariz, nós iremos ver o nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus, para acabar com a crise, com essa desgraça miserável que nós vivemos aqui, com esse mundo de tanto pecado e de tanta dor que a gente não aguenta mais.
Mas tem um detalhe, queridos. Nós estamos vivendo a um passo da segunda vinda de Cristo. E aí você já começa a entender qual é a nossa função, irmãos. Nós deveríamos ter então a função agora de quem? De um precursor como João Batista. Esse é o tema da nossa manhã. E agora a gente vai começar a entender, a gente vai ler alguns textos bíblicos para compreender sobre a pessoa de João Batista. João Batista então foi erguido por Deus, levantado por Deus, no limiar, ali logo quando iria iniciar o chamado ministério de Cristo. João Batista foi levantado por Deus no final do grande cumprimento profético. Não sei se você lembra, Daniel, capítulo 9, que fala sobre as 70 semanas. E Jesus tinha essa exata compreensão. Abra sua Bíblia no poderoso livro de Marcos, que nós iremos entender um pouco mais sobre esse assunto. Abra sua Bíblia no poderoso livro de Marcos, no primeiro capítulo, capítulo 1, Marcos capítulo 1. É o segundo livro aí dos evangelhos. E olha qual é o relato de Cristo. Marcos capítulo 1, no poderoso verso 15. Diz assim: e dizendo, o tempo está o quê? Cumprido. Veja bem, irmãos, eu estou falando com uma igreja que conhece o tempo. Nós somos a igreja do tempo. Nós fomos levantados em um tempo determinado. Lembra disso? Lembra da sua história? Nós não nascemos de uma briga de uma igreja com outra que rompeu, um pastor estava roubando o outro e aí nasceu a igreja adventista. Não, irmãos. Nós viemos de um tempo profético. Nós somos uma igreja profética. Se tem alguém na face da terra que entende sobre o tempo, são os adventistas do sétimo dia. E aí Cristo então está falando sobre o que aqui? Sobre o tempo sobre o tempo o quê? Cumprido. Não é isso? Olha lá o que você leu comigo. Ele dizendo, o tempo está o quê? Cumprido. E é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Cristo estava falando isso porque ele sabia que o tempo das 70 semanas estava o quê? Estava se cumprindo. Já iria logo iniciar o seu ministério. E foi exatamente aí então que João Batista, ele foi levantado por Deus para que ele então fosse o precursor do ministério de Cristo. Jesus está falando aqui do cumprimento da profecia das 70 semanas, que deveria ser entendida por esse povo, por nós, hoje aqui. A profecia das 70 semanas, dita em Daniel 9, capítulo 24 e 25. Jesus estava dentro desse contexto, de que o ministério dele iria iniciar. E João Batista agora, de forma então, um tanto antecipada ali, já vinha fazendo um trabalho, preparando o caminho para o ministério de Cristo. Abra sua Bíblia então, ainda no poderoso livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 3. Capítulo 3. Eu peço a você que você vá entendendo sobre as características de João Batista, em que momento ele estava ali inserido na história. Isso tudo, um Deus que pensava em tudo para salvar o povo. O povo já havia esquecido a palavra de Deus, e agora, inclusive, o povo não sabia mais sobre a profecia do Messias, que ele viria para estabelecer um reino celestial e não um reino terrestre. Capítulo 3 do poderoso livro de Mateus, no versículo 4, diz aí assim, ora, João usava uma veste de quê? De pelos de camelo, e cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Queridos irmãos, esse texto diz alguma coisa para nós. Primeiramente, qual era o estilo de vida de João Batista? Pegou aí? Simples, é isso? A vida dele, o estilo de vida dele era o quê? Simples, igual como é a nossa. Quanto tempo você demanda no salão, irmãos? Quanto tempo você demanda no shopping comprando roupas novas? Quanto tempo você demanda comprando um carro? Isso é para mim, irmãos.
O meu primeiro carro, eu demandei 1 ano para comprar. Quanto investimento, irmãos? Falava com um, falava com outro para comprar o melhor carro. Graças a Deus, comprei um bom carro. Mas eu fico pensando quando eu leio isso daqui, né? Não que seja pecado comprar carro não, tá, irmãos? Mas se você demanda mais tempo comprando um carro do que o tempo que você leva para evangelizar, fazendo os planos com Deus, já é pecado. É o teu evangelho miserável, irmãos. É o meu evangelho miserável, pobre, mesquinho, vacilante. Entendeu isso, irmão? Você está entendendo? Você está percebendo que a espada está descendo sobre a sua vida? Tu está sentindo isso? Não para te ferir, mas para te salvar. É para te transformar. João Batista tinha uma vida simples. A saber, gafanhotos não era um animal, segundo os no caso, teólogos, era uma planta que tinha no deserto. A comida dele era simples, irmão. Como é a nossa comida, na verdade? Nós temos nos alimentado de comida simples, irmãos. A gente não se alimenta de fast food, Coca-Cola, chocolate, não é verdade, irmãos? Amém? Misericórdia, irmãos. Se você reparar a vida de Daniel, queridos, um homem poderoso, lembra? Lembra lá no capítulo, se eu não me engano, são 5 ou 6, Daniel era um homem íntegro. Vasculharam a vida inteira de Daniel, nada foi encontrado. Como que era a alimentação de Daniel, irmãos? Como que era? Simples. Alimento simples. Como deveria ser o nosso, irmãos? Alimentação simples. Alimentava-se de forma simples. Queridos, no verso 5, você leu comigo. Você percebeu isso. Olha o verso 5 de novo. Então ia ter com ele quem? O Jerusalém. Queridos, através do estilo de vida de João, ele estava sendo atraído pelo mundo ou ele estava atraindo o mundo? Fala para mim, irmãos, por favor. Ele estava o quê? Atraindo. Olha aí, irmãos, o texto bíblico falava que ele o quê? Pessoas iam, olha lá, iam ter com eles de onde? De Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança. Veja bem, querido, o seu estilo de vida, a maneira que você veste, você come, diz se você está sendo seduzido pelo mundo, se você está sendo atraído pelo mundo, ou se você está atraindo o mundo. Existe uma diferença. João Batista tinha um jeito simples de se vestir, de comer, e as pessoas eram atraídas por ele. Percebeu agora porque o nosso evangelho é fraco, irmãos? Porque o nosso estilo de vida, irmãos, é péssimo. E a gente não consegue atrair ninguém. É o mundo que está atraindo a gente. Já ouviu falar assim que o mundo está entrando na igreja? É isso aí. Você acha que está entrando ali na porta da igreja? Não, está entrando na tua vida, no seu estilo de vida. Entendeu? Eu não estou falando que você deve andar de forma miserável, não. Não estou falando disso, não. Mas eu estou falando, queridos, que seu estilo de vida, você sabe do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Que meu estilo de vida, queridos, talvez eu não esteja atraindo a ninguém. Estilo de vida. Esse é o mais poderoso evangelho, queridos. São pessoas que têm a reforma na sua vida a ponto de reformar a vida de outros. Sabe qual é o maior poder dado a uma igreja, irmãos? É o poder de revelar? É o poder de falar em línguas? É o poder de saltar em nome do Espírito desse tamanho? É o poder, talvez, aí de cantar bem? Quem sabe alguém tem uma linda voz, né? Poder? Alguém que pregue bem? Não, o maior poder concedido a uma igreja é o poder de evangelizar através do seu estilo de vida. Quando Deus deu poder à igreja, lá no chamado Pentecoste, o que acontecia de mais maravilhoso, irmãos? Por que foi dado o dom de línguas? Para quê? Para evangelizar, irmãos. 3.000, 5.000 eram acrescentados à igreja. O maior poder concedido a uma igreja é o poder de evangelizar, irmãos. Se você não evangeliza ninguém, tem um ano inteiro pela frente, não fez plano. Eu não consigo entender, irmãos, como é que um adventista está encerrando o ano e não faz plano nenhum para o ano que vem. E o que você pensa do ano que vem? Ah, não sei ainda, estou meio assim. Misericórdia, irmãos. O mínimo que você deveria fazer é tentar levar alguém para Jesus. Porque olha aqui, irmãos, é critério para entrar para o céu. É critério, irmãos. Não é uma escolha sua. Ah, não sei, não dá. É critério você levar pelo menos uma alma. Ninguém andará pelas ruas de ouro
se não tiver alguém lá te esperando? E aí você já começa a se preocupar. Pode ser o seu patrão, pode ser o seu inimigo, pode ser o seu pior vizinho, pode ser o seu ex-marido, que você não quer ver nem pintado de ouro, pode ser a sua esposa, que você se separou, que você não quer ver nem pintada de ouro. Não é, queridos? Esse pode ser a sua entrada para o céu. É critério, queridos, levar alguém para o céu. Em toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele o quê? Batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas olhavam, viam o estilo de João Batista. E eles eram conduzidos à salvação, a se arrepender dos seus pecados. Querido, João Batista viveu desde criança e a sua adolescência no deserto, sabia disso? Ellen White fala sobre isso. João Batista cresceu no pé da rocha, ali vendo as rochas, a pedra, as montanhas. E sabe qual era a lição que ele tirava disso? Eu sou o precursor da vinda daquele que há de morrer para salvar toda a humanidade. Eu preciso ser firme, igual essa rocha. Ele, enquanto menino, enquanto adolescente, o que batia na ideia dele, queridos, a única coisa que ele tinha para se inspirar era a rocha. E ele virava para a rocha e ele falava assim: essa rocha é firme, ninguém consegue tirá-la daí. Eu preciso ser firme, preciso ser como essa rocha. E aí eu faço uma pergunta, irmãos, nossos filhos e nós mesmos, para quem nós estamos olhando, qual é a referência que nós temos? Para dizermos que no limiar da história, na volta de um Cristo, que está prestes a aparecer no céu, o que nós podemos olhar e dizer para dizermos: preciso ser firme, preciso estar convicto da mensagem bíblica. Para o que nós estamos olhando? No livro de Joel, eu não sei agora se é Ezequiel ou Isaías, fala sobre isso, quando o povo estava entre o pórtico e o altar e o pórtico. O pórtico era o portal da cidade. Eu não lembro agora se era Isaías ou então Ezequiel, que fala que o povo estava de costa para onde? Para o altar e de frente para o portal da cidade, contemplando as coisas que tinha no mundo. Enquanto o povo deveria estar, olha onde? Para o sacrifício, para Cristo, para as chamadas conclusões bíblicas. Enquanto o povo estava voltado para o portal da cidade, para aquilo que havia fora de Jerusalém. Para onde nós estamos olhando, queridos? Aonde nós estamos firmando a nossa fé, o nosso evangelho, o nosso trabalho para Deus? Aonde? Quem é você, queridos? Quem é você? Quem era o profeta, ou melhor dizendo, quem era João Batista? Eu faço uma pergunta: João Batista era profeta, irmãos? Sim ou não? João Batista era profeta? Sim ou não? Sim, né? Perfeito. Vamos lá então, abra sua Bíblia no poderoso livro de Lucas, capítulo 7. Poderoso livro de Lucas. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, quem é você? Quem sou eu? E segundo, quem era João Batista? Era profeta? É uma pergunta. Abra sua Bíblia no poderoso livro de Lucas. Nós iremos passear pela palavra de Deus, irmãos. Tenha esse contato com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, o seu Android, o seu telefone aí, e tenha contato, por favor, com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que te converte. Eu posso vir aqui contar o meu melhor testemunho, é interessante, é bom, te ajuda, mas o que realmente te converte é a palavra de Deus. Tenha contato com ela, por favor. Lucas capítulo 7, verso 27. O que está escrito aí? João Batista era profeta? Sim ou não? Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro. O meu mensageiro, que há de quê? Preparar adiante de ti o teu caminho. João era o que, irmãos? Era um mensageiro. Olha só agora o que eu vou ler aqui, você não precisa abrir. Em João 1,19. E este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Aí no verso 20, ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Verso 21, ao que lhe perguntaram:
pois que é? És tu Elias? Ele respondeu, não sou Elias. És tu profeta? Agora ele responde, queridos. E ele respondeu, não sou profeta. Então, o próprio João Batista, ele não reconhecia ele mesmo como sendo profeta, mas como sendo um mensageiro. Entenderam, irmãos? João Batista era um mensageiro. Abra ainda a sua Bíblia no poderoso livro de Malaquias, capítulo 3. Quem era João Batista? Quem é você, irmãos? Você é um profeta? É um mensageiro? Quem é você? Uma vez chegaram para um sapateiro e perguntaram para ele, quem é você? Um sapateiro. E ele respondeu, sabe o que, irmãos? Eu sou um cristão que abrevia a volta de Cristo. Enquanto Cristo não volta, eu conserto sapatos. Profundo, né, irmãos? Talvez você não tenha entendido direito. Chegaram uma vez para um sapateiro e perguntaram para ele, quem é você? E ele respondeu o seguinte, eu sou um cristão que abrevia a volta de Cristo. Enquanto Cristo não volta, eu conserto sapatos. Eu sou técnico de radiologia, irmãos. Se alguém me perguntar um dia, quem é você, Fred? Eu sou um cristão que abrevia a volta de Cristo. Enquanto Cristo não volta, eu faço raio-x das pessoas. Essa deveria ser a nossa melhor resposta, irmãos. Em primeiro lugar, você é um cristão. Poderoso livro de Malaquias, capítulo 3, verso 1. Olha o que diz, queridos. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o anjo do pacto, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Você sabe que quando você estuda o livro de Apocalipse, anjo quer dizer o quê? Mensageiro. Você é o anjo. Lembra da mensagem dos... Quantos anjos, irmãos? São 2, 3 ou 1 anjo? Ó, queridos, a mensagem do terceiro anjo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, fala sobre a última mensagem que foi confiada a você, a essa igreja. Mas igreja nenhuma dá essa mensagem, irmãos. Era a última mensagem dada por Deus. E lá fala que veio o primeiro, o segundo e o terceiro anjo. Cada um tinha a sua mensagem. O primeiro anjo tinha o que nós chamamos de evangelho eterno. O que é o evangelho eterno, irmãos? É quando nós vivemos o evangelho de Cristo. É quando a igreja viver ao máximo esse evangelho, a ponto de converter o mundo. E o tempo é agora, irmãos, de vivermos o evangelho eterno. Vivermos a vida que João Batista, que Elias viveu. Nós somos o terceiro anjo, irmãos. Você tem noção disso? A igreja não tem noção disso não, irmãos. A mensagem se prega tudo nessa igreja, mas parece que a mensagem do terceiro anjo está esquecida. Quando foi que você ouviu uma pregação, uma mensagem falando sobre o terceiro anjo? Quando é que você estudou sobre a mensagem do terceiro anjo? Quando é que você estudou sobre a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14? Você é um anjo, você é um mensageiro, irmãos. Você é mais do que um profeta. Amém, irmãos? Você ficou com medo agora de dar amém, não ficou? Você é mais do que um profeta. Sabe por quê, irmãos? João Batista era mais do que um profeta. Quer ver? Vamos lá? Abra sua Bíblia no poderoso livro de Lucas, capítulo 7, novamente. Poderoso livro de Lucas, capítulo 7. Olha como Cristo via João Batista. Olha bem, irmãos. Como Cristo, ele via João Batista. Olha como Cristo analisou. Olha como Cristo classificou João Batista. Poderoso livro de Lucas, capítulo 7, versinho 26. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Entendeu, irmãos? E aí você está fazendo aquela ligação, aquele link. João Batista na primeira vinda de Cristo, e agora Jesus
e você como mais do que um profeta na segunda vinda de Cristo. Mais do que um profeta. O próprio Cristo classificou João Batista assim. Ele é mais do que um profeta. E olha o que diz aqui, queridos. Nossa profetisa, nossa querida irmã Ellen White, né, que foi dado a ela o que nós chamamos de espírito da profecia. Deus levantou uma mulher. Deus gostaria de ter levantado um homem. 2 homens foi ali levantado, mas recusaram. Uma jovem, irmão, uma criança, tá? Uma criança, irmão, aceitou os planos de Deus, poderoso plano de Deus. E ela hoje é a escritora mais traduzida no mundo inteiro. Muito conceituada, muito criticada, até pelos da própria igreja. E ela fala um pouco sobre João Batista. A respeito disso, aplica-se então Ellen White: preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, João era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. E isso nos faz pensar que se João Batista representa aqueles que prepararão o mundo para a segunda vinda de Jesus, nós, como povo de Deus, vivendo no limiar da história, muito próximo da volta de Cristo, deveríamos estudar a vida de João Batista e tentar extrair dela os princípios norteadores para que possamos cumprir cabalmente a solene missão que nos foi confiada e sermos declarados como grandes homens, grandes mulheres, como ocorreu com João Batista. Sacou, irmãos? Pegou o negócio, como é que é? Você não é apenas um profeta, irmãos. Mais do que um profeta. O seu estilo de vida, só no seu estilo de vida, irmãos, você deveria arrastar milhares. Amém, irmãos? Amém? Esse é o desejo de Deus para nós. Não era profeta, era um mensageiro, dava o testemunho de Jesus. Jesus disse que ele era mais do que um profeta. Olha quanta característica. Essas características deveriam recair sobre mim e sobre você. Eu penso que eu também, nós iremos sair daqui pensando nisso hoje. O teu estilo de vida, tua vida, mais do que um profeta, um mensageiro. Você é um anjo, irmãos. Um anjo. Anjo quer dizer o quê? Mensageiro. Eu não estou falando aqui heresia, não, irmãos. Para quem estudou o Apocalipse sabe disso. Nós somos o terceiro anjo, irmãos, a dar a última mensagem a esse mundo. Não se engane. Abra sua Bíblia ainda no poderoso livro de João, no capítulo 1, no verso 6. João, capítulo 1. Poderoso livro de João, capítulo 1. Capítulo 1, no verso 6 até o 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como o que, irmãos? Como uma testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era o que, irmãos? A luz, mas veio para dar testemunho da luz. João era luz, irmãos? Não, né? Olha esse texto agora aqui, você não precisa abrir. João no capítulo 5, verso 33 até o 35. Vós mandastes mensageiros a João. Aqui já não é mais o João Batista, é o João Evangelista. E ele deu testemunho da verdade. Verso 34. Eu, porém, não recebo testemunha de homem, mas digo isto para que sejais salvos. Olha o verso 35 agora. Ele falando que ele era luz. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava. Então aqui no verso 35 já diz que João era o quê? Iluminava, era luz. E vós quisestes agregar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. João não era luz. Parece que a Bíblia está o quê? Se contradizendo. Mas veja bem, queridos. Lá nos chamados originais, em João 1, verso 6, luz quer dizer uma luz que se refere à luz do sol. Ele estava querendo dizer que ele não era a luz do sol. Ele não era o sol da justiça, que era Jesus. Ele não era o Cristo, ele não era Jesus. Já no verso 35 do capítulo 5
é do mesmo livro, o livro de João, quando ele fala que ele era luz, porque ele era uma luz menor. O texto lá no próprio original diz que luz quer dizer lucros, que quer dizer tocha, quer dizer uma luz menor que conduz à luz maior. Nós somos luzes para o mundo, irmãos, uma luz menor, que aponta para quem? Para o sol da justiça, que é Cristo. Aquele que há de salvar o mundo. Aquele é o único que pode transformar vidas. E aí você agora então precisa ser quem? Alguém que mostra a palavra de Deus. Em São João 5,39, como eu disse aqui, examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Porque Deus levantou João, irmãos, para que o povo compreendesse a Bíblia, a palavra de Deus, e pudesse ver na Bíblia a salvação em Cristo Jesus. E todo o povo que o ouvia, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João Batista. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmo, não sendo batizado por eles. Veja bem, queridos, muitos se levantaram contra João Batista, não aceitando o testemunho que ele tinha, não aceitando a vida, o estilo de vida que ele tinha. E sabe quem se levantou contra João Batista, irmãos? O texto aqui diz, eu li, os fariseus e os doutores da lei. Gente importante, eu não sei, queridos, quem vai se levantar contra você. Não sei se vai ser o pastor, não sei se vai ser o presidente da União, vai ser gente grande, irmão, pelo seu simples estilo de vida que você tem que viver. Pessoas se levantarão contra você. Ainda no livro de Mateus, capítulo 17, verso 12, diz assim: digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Muitos, queridos, não vai reconhecer a sua natureza. Muitos não irão reconhecer o seu estilo de vida. Vai falar que você está louco, maluco, que é doido, pelo seu simples estilo de vida. Mas, irmãos, é esse estilo de vida que dará testemunho no limiar da história de um Cristo que está por vir. É o nosso testemunho, queridos. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. João era confundido com Elias, irmãos. O próprio Cristo foi confundido também com Elias. O estilo de vida desses três homens e do Deus homens tinha a mesma característica: vida simples, estilo de vida, uma vida convertida, uma vida reformada, a ponto de reformar a vida de outros. Você conhece bem a história de Elias, foi um grande homem. Você conheceu um pouco agora aqui da história de João Batista, e você entendeu o posicionamento, você como sendo um João Batista, um mensageiro, logo no limiar da história, na breve volta de Cristo. Irmãos, o Espírito Santo hoje faz um apelo direto à sua vida, a vida doble que você leva, a vida de pecado talvez, a vida de um estilo de vida que não conduz, que não aponta para Cristo, aponta para o mundo pervertido, mas não aponta para Cristo. É um apelo direto dos céus para essa igreja, irmãos. A igreja não tem noção do tempo que nós estamos vivendo. A gente não percebe. Nós estamos estudando agora nessa lição, a gente está começando a entender, irmãos, que nós precisamos da pessoa do Espírito Santo para compreender a Bíblia. Você sozinho, você não consegue compreender a palavra de Deus. Eu achava que nós poderíamos estudar e entender e a gente se transformar. Não, irmãos. Tem uma pessoa chamada Espírito Santo que está aí conectada com você para te conduzir até a palavra. E você aprende muito mais com ele do que até mesmo com uma outra pessoa que queira até te passar a Bíblia. Queridos, aceite hoje o apelo do Espírito Santo. Eu sou o primeiro a aceitar. Eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso viver uma vida de reforma, a ponto de reformar a vida de outras pessoas também. Receba de Deus hoje o maior poder concedido a uma igreja: o poder de evangelizar.
Se você tem esse desejo, irmão, como diz os textos que nós já lemos, o Espírito Santo precisa ser uma pessoa desejada na sua vida. Você precisa desejá-lo como um hóspede honrado. Eu preciso querer o Espírito Santo na minha vida. Senão nada acontece, irmãos. Nada acontece. Receba de Deus hoje o Espírito Santo, o poder. Se você ainda fala assim, Fred, eu sou tão fraquinho, minha vida está toda torta, eu sou um cristão de fachada. É algo talvez que eu e você a gente não fala para ninguém, mas você pode falar para Deus. Você não vai se converter hoje aqui. Eu não vou falar isso para você. Olha, venha para que você se converta. Mas hoje pode iniciar a história da sua conversão, irmãos. Você pode ter 30, 50 anos de igreja, 1 ano, 1 mês. Você pode ser um convidado que veio aqui hoje através de um amigo que nunca tinha pisado nessa igreja. Mas algo que nós temos em comum é que hoje pode começar uma grande história de conversão, de reforma na nossa vida. É uma mensagem simples, um pregador simples. Mas a mensagem é uma mensagem poderosa. Não sei se você pegou aí um negócio, sabe? É uma mensagem que pode mudar o mundo. É uma mensagem de transformação. Se você tem esse desejo, venha até o altar do Senhor. Entregue a sua vida, irmãos. Levante do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu já estou aqui como sendo o primeiro a aceitar essa mensagem de Deus. Como eu orei aqui, não foi eu que preguei, foi o próprio Deus que falou conosco nessa manhã. Se você tem esse desejo, venha, porque eu, como um servo de Deus, a gente vai orar aqui juntos e vamos pedir misericórdia pelo nosso estilo de vida. Amém, irmãos. Amém. Não fique acanhado, você que talvez é convidado, venha. Se encher aqui na frente, fica no corredor. Amém, irmãos. Pode subir aqui, tá? Pode vir, pode subir. Você não está comparecendo diante de um homem. Você está comparecendo diante de Deus. Amém, queridos. Se aqui ficou cheio, você ainda desejar ficar em pé, mas aceitando esse apelo dos céus, fique em pé. Amém. Nós reconhecemos, queridos, que a gente precisa viver igual João Batista. O nosso estilo de vida deve apontar para um Deus que se aproxima. Talvez você não vá nem abrir a boca, alguém vai olhar para você e falar assim, olha, ali vai uma jovem, olha o estilo dela. Aquilo ali é uma cristã. E qual deve ser a igreja dela? Eu quero ir lá também. Já pensou isso, irmãos? Coisa linda. Uma colega minha disse esses dias aí para mim, Fred, encontrei com uma amiga minha, a gente era coleguinha de escola. E a minha amiga me falou uma coisa que me tocou. Ela falou assim, poxa, eu lembro bem da época em que você abria a Bíblia para mim. Irmãos, que coisa linda, irmão. Aquela jovem falou assim, poxa, Fred, eu fiquei sem graça porque eu parei de abrir a Bíblia. É para as pessoas. Mas ela, quando jovenzinha, ela levava a Bíblia para a escola, irmãos. Abria a Bíblia para coleguinha, crianças ainda as duas. Ela jovenzinha ainda na igreja, os pais, a mãe não era da igreja, mas ela levava a Bíblia para a escola para ficar lendo. E as colegas perguntavam, o que você está lendo aí? Ela lia ali algumas historinhas ali. E as coleguinhas respeitavam. Hoje já moças, duas mulheres, elas se encontraram e a amiga falou para ela, eu sinto falta da época que você lia a Bíblia para mim. Que coisa espetacular. Para quem você está abrindo a Bíblia, irmãos? Para quem? Oremos. Bondoso Deus, a sua misericórdia nessa manhã nos alcançou mais uma vez, ó Pai. Primeiro porque o Senhor nos trouxe aqui, porque a nossa vontade era não de vir à igreja. Não era de vir à igreja. A nossa natureza foge de Ti, ó Deus. Foge da Tua palavra. Porque a gente sabe que a Tua palavra, a nossa natureza entende que a Tua palavra desce na nossa vida como uma espada.
e vai até o centro nervoso e nos transforma. E por isso a nossa natureza foge de ti. O inimigo trabalha constantemente para nos afastarmos da tua palavra. A gente sente um negócio, um mal-estar, a gente não quer ler a Bíblia, a gente lê qualquer outra coisa. Lê todas as mensagens do nosso WhatsApp e Facebook, mas da tua palavra é uma desgraça. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós, nos conecte à tua palavra. Nos ajude, dai-nos força, energia, tire esse torpor de nós. Tire de nós esse evangelho miserável, Deus. Faça-nos olhar para a tua palavra, a vivermos a tua palavra. Tire o estilo mundano de nós, ó Deus. Tire de nós aquilo que não presta, que não vem de ti, que vem do diabo, ó Deus. E implante em nós o seu desejo. Implante em nós o caráter de Elias, de Jesus. Implante em nós João Batista. Faça de nós como rochas firmes diante do limiar da história, diante de um Cristo que há pouco está voltando, diante de um mundo de tanta miséria, de tanto pecado, tanta dor, tanta maldade. O inimigo não para de trabalhar o tempo todo. O inimigo ele tem colocado em nossas vidas coisas que por nós mesmos a gente não consegue tirar. Em nome de Jesus, retire de nós, ó Pai. Faça de nós mensageiros, anjos. Abra nossa boca, Deus, para falarmos com todos aqueles com quem a gente se depara ao longo desse ano. Crie coragem em nós de pelo menos conduzir uma alma até o tanque batismal, e que lá no céu essa alma esteja esperando por nós, porque nós hoje sabemos. Se nós não sabíamos, nessa mensagem que o Senhor nos deste, a gente entende agora, querido. A gente entende que é critério para entrar no céu conduzir pelo menos uma alma a Cristo. Ninguém estará lá com a sua coroa vazia, Deus. Pelo menos haverá pelo menos uma estrelinha, uma alma salva. É por intermédio de nosso trabalho, os nossos esforços, como diz o texto. Capacite-nos de poder, ó Deus, mas o poder de lá na boca do dragão retirar a alma que está perdida e trazer até os pés de Cristo. Nos auxilie, ó Deus, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Estenda a sua mão sobre cada aquele que está aqui nesta manhã. Não permita que saiamos daqui sem lembrarmos, sem meditarmos na vida do precursor, do mensageiro, daquele que foi mais do que profeta, de João Batista, Deus. Insere em nossas vidas, carregue em nossas vidas esse caráter, meu Pai. Sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos, fracassaremos. Tenha misericórdia de nós. Transforme a tua igreja, meu Deus. Nos ajude, ó Pai. Está muito difícil. A olhos humanos quase que impossível. Às vezes a gente vai longe demais. A gente não vê salvação, transformação, reforma de jeito nenhum em nossas vidas. Queremos aqui recolher o pouco de fé, se existe em nós, ou se não existe, dai-nos fé, porque é um dom seu, para podermos acreditar na nossa reforma, Deus. Eu te faço um pedido nessa manhã, Pai. Não permita que venhamos a deitar o pó, a morrer, sem antes percebermos que nosso caráter foi transformado, ó Deus. Conceda-nos essa bênção. Podemos não ter carro, emprego, dinheiro, roupa, nada, mas conceda a teu povo, aos seus filhos, o prazer de ver nosso caráter transformado antes que deitamos ao pó, Deus, antes que venhamos a morrer, que possamos olhar no espelho e falar: eu tenho muita coisa que parece com Cristo, com João Batista, com Elias. Que nós possamos nos deleitar em pessoas que nós conduzimos até o tanque batismal. Conceda-nos, ó Deus, esse pedido real em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Essas bênçãos eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Eu quero estar à porta e dar um abraço em cada um de vocês, sabendo que a gente precisa reformar a nossa vida, irmãos. Ore por mim. Eu estarei orando por vocês também. Precisamos de reforma, irmãos. A palavra é reforma.
Que Deus venha nos auxiliar. Fiquemos de pé para a saída da plataforma, louvando o hino